Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar de Eliane Brum. Eliane Brum é uma cronista do cotidiano. É uma pessoa que escreve com uma sensibilidade tão maravilhosa. E eu gostaria hoje de recomendar um documentário e 3 livros dela. Eliane é tão sensível, tão maravilhosa. O primeiro que eu gostaria de indicar para vocês é esse livro fantástico, O Olho da Rua, onde ela vai contando coisas onde ela vai encontrando e ela vai descrevendo, como por exemplo as mães do tráfico, as parteiras do norte do país, e ela vai falando sobre os amores que podem acontecer e acontecem dentro dos asilos, entre idosos, os cuidadores, enfim. Eliane tem uma sensibilidade, uma riqueza de detalhes. E esse O Olho da Rua é o livro que você tem que se preparar para ler e chorar. Então não devore o livro. Leia com calma, deguste. E como são histórias, é altamente recomendável que você leia uma história e que você se detenha nela e que você pense em quantas pessoas você conhece que são parecidas ou quantas pessoas poderiam se encontrar com esses personagens. Isso é um exercício para você reconhecer o seu entorno. Muito, mas é muito maravilhoso, gente. É uma graça esse livro aqui. E assim, muito triste, como por exemplo, As Mães do Tráfico, onde ela conta que as mães, elas encomendam os caixões dos filhos e elas começam a pagar por esses caixões quando os filhos ainda são vivos, porque elas sabem que eles vão morrer muito cedo. Então, uma delas conta aqui que quando o segundo filho faleceu, ainda faltavam 2 prestações para ela acabar de pagar o caixão. E ela já está pagando o caixão do terceiro filho. Isso me dá um nó na garganta, porque eu acho que não deve ter dor maior no mundo do que você perder um filho. Imagina você saber que você vai perder esses filhos para o tráfico, né? Então, os seus meninos que você bota no mundo, que você cria, e que são tanto sacrifício, você perde assim os filhos, né? Então, é um livro extremamente sensível, de arrancar lágrimas mesmo, né? Mas não menos sensível e de arrancar lágrimas é esse A Vida que Ninguém Vê, que conta a história daquelas pessoas que você não nota no dia a dia, mas elas estão ali fazendo alguma coisa e ela resgata essas pessoas aqui e expõe as suas vidas. Como, por exemplo, um camarada lá de Bagé, Oscar, que ele recolhe coisas nas ruas. Então ele vai lá, tem um banquinho que as pessoas descartam porque ele não tem uma perna, ele vai lá, reconstrói a perna do banquinho e ele vai colocando as coisas, vai trazendo para casa. Então é um ventilador velho, é uma boneca que ninguém quer mais, é um brinquedo perdido, né? Ou então aquele senhorzinho que trabalha no avião, ali nas malas, e aí ela vai entrevistar e pergunta para ele qual é o sonho, e eu vou deixar aqui para vocês descobrirem qual que é o sonho dele. Então, assim, né, tem o camarada do cavalinho de pau, né, o gaúcho do cavalo de pau, e são tantas pessoas, e se você for pensar, cadê essas pessoas também que eu não vejo, que elas estão ali, elas têm uma história de vida, elas têm sentimentos, elas têm sonho, e a gente, na nossa vida apressada, a gente nunca para conversar com eles e saber quais são os sonhos. Tem onde eu tenho um consultório, tem um rapaz, um senhor, senhor, mais ou menos aí. Ele, um dia, eu o vi atravessando a rua. Eu tava chegando pro trabalho, foi um sábado, né? E aí eu tava passando na rua onde eu tenho um consultório e ele tava atravessando a faixa de pedestre. Mas sem o uniforme dele de trabalho, né? E aí eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, gente, eu nunca perguntei para ele quem ele é, não sei o nome dele, que absurdo, né?
E aí, quando chegou na segunda-feira, eu comentei com ele. Falei, escuta, eu não sei o seu nome. Você recolhe o lixo aqui para mim todo dia e eu nunca perguntei o seu nome. E aí eu te vi na rua no sábado, eu achei bonito você atravessando, estava tão bonito, tão bem vestido. Aí falou, meu nome é Israel. Ele é todo quietão assim, né? E eu tinha ido no mercado. Eu falei, então tá. Você mora aqui perto? Ele falou, mais ou menos, eu moro aqui. E aí eu fiquei sabendo que ele cuida da esposa, que já teve, assim, trocentos AVCs. E ela super sequelada, tá em cima de uma cama, não fala, ele que tem que trocar a fralda, tal, e cuida. E quando ele sai para trabalhar, ele conta com uma vizinha que vai lá e alimenta ela. Eu fiquei tão pesarosa porque ele é tão calado e eu me lembro daquela música do Chico, do copo vazio, né? E atrás de todo o rosto sombrio é, é um rosto cheio de dor, né? E exatamente isso, né? Ele é tão soturno, ele não fala com ninguém, ele quer tão assim. E a partir daquele dia que eu fiquei sabendo, então, eu falei, gente, ele não tem condições de comprar fralda, porque ele, né, limpa tudo aqui. Aí eu comecei a conversar com as pessoas que estão ali, que tem consultório, né? Contei a história dele e hoje a gente faz um rodízio para dar umas fraldas para ele. Então eu junto algumas pessoas que se disponibilizam e a gente dá as fraldas descartável para ele. E aí quando foi uma vez, eu descobri que as fraldas que sobram não fica com ele. Ele dá para uma outra pessoa que está do lado, que também precisa, é um senhorzinho. Então ele divide aquilo que ele ganha. Na minha cabeça, eu penso assim, se eu tivesse a necessidade, né, e eu ganhasse, eu ia guardar para o dia que ninguém mais me der, eu tenho ali ainda para usar. Ele não, ele divide. Olha a grandiosidade dessa pessoa. Eu fiquei impressionado com a minha mesquinhez, né? Eu pensei em mim, guardar para mim, né? E ele não, ele divide com uma outra pessoa que precisa tanto quanto ele. E aí, assim, sempre que eu viajo, eu trago uma coisinha para ele. E a partir dali, eu comecei a perguntar da vida de todo mundo que trabalha ali e querer saber. E é tão importante quando a gente conhece a vida das pessoas. Aí agora eu tenho um rapazinho lá que tá tomando conta e foi um ex-aluno meu e eu descobri que o namorado dele faz uns salgadinhos. Aí eu fui encomendei, dei de presente os salgadinhos e agora tá todo mundo encomendando porque é muito gostoso. Então assim, é tão legal a gente ter essa interação e saber dessas pessoas e ouvir essas histórias e como as pessoas têm história para contar, né? E toda história merece ser contada desde que a gente saiba como, né? E até eu lembrei assim, né, de histórias. O meu pai tem uma história muito interessante que os canarinhos da terra, meu pai pegou um casalzinho de canarinho da terra, criou, e hoje o que se vê, ele soltou depois, e o que se vê hoje de canário em toda essa Mata Atlântica aqui, de Volta Redonda, Resende, até Paraty, são crias do meu pai. Ele começou a soltar e hoje, quando eu volto a Mambucaba, as pessoas sempre comentam: olha, é o seu pai que soltou esses canarinhos e todo mundo lembra disso, né? Então talvez fosse um personagem aqui da Eliane Brum, meu pai, né? O homem dos passarinhos, que soltou tantos pássaros por aí e é lembrado por isso, né? As pessoas ainda se lembram: foi o seu Otávio que soltou todos os passarinhos. E aí aconteceu uma coisa muito interessante aqui nessa pandemia. Meu pai, quando faleceu, a minha mãe pegou para ela a missão de cuidar dos pássaros no condomínio onde eles vivem. Então ela desce, bota ali numa ceva, coloca umas comidinhas ali, né? E, enfim, um alpiste, uma quirela, alguma coisinha ali para os passarinhos. E tal, um belo dia, eu moro num apartamento que tem um janelão assim para a rua, e é cheio de árvore em volta. Um dia eu estava sentada ali numa cadeira que eu tenho perto da janela, né, onde eu leio os meus livros, e olhando ali para o lado de fora, eu falei, nossa, eu preciso cuidar desses pássaros. Me deu um estalo. Eu levantei, fui numa loja que tem aqui perto de casa e comprei aqueles bebedouros. Aí fui até o mercado, comprei umas frutas, comprei umas bananinhas. Aí até pedi, você tem mais bananinha para dar? O cara me deu umas bananinhas, comprei uma maçãzinha, comprei mamão, assim. E aí trouxe e montei uma selva ali, os passarinhos vieram e eu comecei a ficar encantada com aqueles pássaros chegando e comendo e se alimentando e eu olhando eles rodando por ali. E aí um dia eu comentei com a minha mãe, falei, nossa, tem tanto passarinho lá, eu tô dando comida para os passarinhos e eles estão chegando ali na janela, é uma graça, como a gente vai vendo, né, o sabiá laranjeira, o beija-flor que vem ali, saíra, né, enfim, vários pássaros que ficam rodando ali, o sanhaço,
Ah, e aí a minha mãe falou assim: nossa, Ângela, que bom que você está tomando conta dos pássaros, porque com essa pandemia eu não estou descendo, eu não estou alimentando os pássaros do seu pai. E aí eu, tão ateia, tão descrente de tudo, né? Tenho quase certeza de que foi ele que falou para mim: cuida dos meus pássaros, que não tem ninguém para cuidar. E eu fui lá e estou cuidando, então assim, perpetuando. Então talvez fosse mais uma história para constar aqui desses Olhos Sensíveis da Eliane Brum. Então são tantas histórias, né? Ela reúne algumas, mas tem tantas histórias mais para se contar, e aqui eu estou contando a minha para vocês. E por último, esse livro fantástico que tem é, uma apresentação aqui no quintal, duas. É um livro pesadíssimo a relação de mãe e filha e que vale a pena, muito a pena ser lido. É totalmente diferente dos dois últimos livros, não mais sensível, mas muito diferente, porque são livros que esses dois livros relatam vidas, né, e situações, e esse aqui é uma história. Enfim, é um livro pesadésimo, mas eu recomendo. E o documentário é o Laertes, que ela convence a Laerte a dar seu depoimento sobre a vida, né? O depoimento que ela tem sobre a vida dela, que pessoa fantástica. E Laerte é uma pessoa que mora muito no meu coração. Eu admiro muito, né, a sensibilidade, a inteligência dela, a trajetória de vida, mas também porque ela foi responsável pelo meu filho ser um cartunista, porque Yuri se inspirou muito na arte de Laerte para começar a fazer os cartoons. Então todo mundo que inspirou meu filho, eu também sou grata por esse auxílio nesse caminhar. E Laerte hoje até ela é minha contato no Facebook, né? E a gente de vez em quando troca ali umas informações, troca uns gracejos e tal. E eu acho ela é uma pessoa fantástica, admirável em todos os sentidos. Então, eu recomendo, é uma série da Netflix, Laerte, que tem como interlocutora a Eliane Brum. Ela entrevista a Laerte e mostra a casa, o dia a dia, a forma como ela vê o mundo, e uma das cenas mais lindas é ela entrando com a esposa, a ex-esposa e a filha de braço dado no casamento da filha. Também quando ela relata, né, a perda do Rafael, do filho, e como ela lida com o netinho, enfim, todas aquelas dúvidas, né, de uma pessoa que luta ali para ser ela mesma, né? E tem uma cena assim que eu adoro, que é quando ela resolve comprar um vestido todo dourado de paetê para sair num desfile, numa manifestação, e ela vai na frente ali. Aquela cena eu já vi 300 vezes e me emociona profundamente, profundamente. É a libertação, né? É muito bonito, é muito emocionante. Então, Eliane Brum para vocês, e eu gostaria que você comentasse comigo se você conhece, se você já leu, se você já viu esse documentário, enfim. Gente, por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima. Tchau.